pessoal, boa noite. Espero que vocês aí que estão conectados conosco estejam bem. E vocês que já estão conectados, envie aí o link, convide outras pessoas para assistirem essa mensagem, porque com certeza, mais uma vez, Deus vai falar conosco. Amém? Enquanto eu vou me virar aqui, cumprimentar os nossos amados que estão presentes na igreja hoje, obedecendo aí a regra dos 30%, você vai ter um momento, tempo para você enviar o link aí para outras pessoas. Pode ser? Faça isso. Boa noite, pessoal. Vocês que estão na igreja, vocês que tiveram a oportunidade e a coragem de vir aqui esta noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Mas para iniciarmos, para continuarmos a mensagem desta noite, eu quero orar com vocês, como sempre nós fazemos. E sempre que nós formos fazer alguma coisa, não importa o que seja, claro, tem que ser coisas boas, a gente tem que pedir a direção de Deus. Neste momento, então, eu quero convidá-los, vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em casa, por meio do YouTube, por meio do Facebook, vamos fechar os olhos neste momento e vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, neste momento, Senhor, muito obrigado por ter nos trazido aqui esta noite. Obrigado por nos fazer conscientes, mais uma vez, de que o nosso mundo não é aqui. Fica conosco, Senhor, que esta mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Conforte os nossos corações, nos encha de esperança, mais uma vez, de convicção de que em breve nós vamos sair deste mundo. Em nome de Jesus Cristo, amém. A música cantada, o hino cantado, neste momento, pela nossa irmã Santina, me faz lembrar de um episódio que aconteceu há alguns anos, quando ainda era pastor na cidade de Conceição do Araguaia. Eu já estava na cidade de Marabá nessa época. Eu fiz uma viagem para o sul do Pará para reencontrar os meus familiares. Naquela ocasião, nós fomos para uma fazenda e ali sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas. A minha mãe estava presente naquele dia. E eles, que ali tinha evangélicos, católicos e pessoas que não professavam nenhum tipo de religião. E eles sempre, todos os anos, fazem a seguinte confraternização. Na maioria das vezes eles convocam ali uma banda, algumas bebidas, aquela cultura mineira. Às vezes eles fazem também a folia de reis, enfim. Quando deu a tardezinha, nós estávamos ali sentados nas mesas, e eu já estava para me retirar, estava um pouco cansado também, tinha dirigido praticamente o dia todo, e um cunhado que ali estava, gente muito boa, o Simval, talvez esteja me ouvindo, mas se não, em algum momento ele vai me ouvir, ele vai ver essa mensagem. E ele sempre muito brincalhão, olhou para mim, percebeu que eu já estava querendo me retirar, e ele pegou e olhou para mim e disse assim: Dilermando, você não é deste mundo. Talvez ele não se lembre dessas palavras, mas elas ficaram guardadas aqui na minha mente. Ele virou para mim e disse assim, eu estava dando uma boa noite para sair, e ele disse assim: você não é deste mundo, né? Bom, aquelas suas palavras resultou na mensagem que eu vou pregar para vocês nesta noite, e que parte dela eu preguei há alguns dias, em um culto fúnebre, em um funeral. E já no final dessa mensagem eu vou falar para vocês. O fato que o meu amigo Simval e cunhado ali junto com a minha irmã Ivanda, ele falou algo que ele percebeu, e ele disse algo que é a percepção de muitas pessoas. De fato, todo ser humano que vive neste mundo, ele está ligado a este mundo fisicamente, mas está ligado a um outro mundo emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. De fato, esta é a verdade. Agostinho, um católico muito renomado, certa vez disse o seguinte: que existe dentro de nós um espaço infinito, um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. Ele disse que as nossas vidas não podem encontrar sentidos a não ser
em Deus. Ele disse isso, e esta é uma verdade expressada também nas Escrituras Sagradas. E agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, a Bíblia nos diz isso. Se você estiver aí com a sua Bíblia fácil, Colossenses capítulo 1, falando de Jesus Cristo, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, diz a Bíblia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E ele conclui no final do verso 16: tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Eis porque existe dentro de nós esta busca pelo infinito, a sensação de que as coisas aqui neste mundo são transitórias. Ninguém se contenta em viver apenas a esta vida. Estamos sempre buscando algo mais que este mundo não pode oferecer. Eis o porquê, porque nós fomos criados por Jesus Cristo. Nós fomos criados por Deus. E a Bíblia diz, criado por Ele e para Ele. E Jesus diz mais. Ele fala também no livro de... Eu quero voltar aqui com vocês, no livro de Eclesiastes, uma passagem fantástica. Eu digo que Jesus disse porque foi Ele que inspirou. Ele fala isso em Eclesiastes capítulo 3. A Bíblia é muito clara em expressar isso para nós. A partir do verso 11, Salomão escreveu: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, diz a Bíblia. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quando Cristo nos fez, Ele nos fez para Ele. Viemos à existência por meio dEle e para Ele. E como Ele é eterno, Ele também colocou dentro de nossos corações a eternidade. Por isso existe esta sensação de que nós não somos daqui. Amém? De fato, nós não somos deste mundo. Fomos criados por Jesus Cristo para um outro mundo, para um outro reino. Amém? Ele disse isso quando estava sendo julgado no livro de João, Evangelho de João agora, capítulo 18. Jesus estava sendo julgado e interrogado por Pilatos, um governador romano, e ele disse as seguintes palavras, ao responder algo sobre Pilatos, verso 36, João capítulo 18, verso 36, Jesus disse assim, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Ponto. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém? Olha que coisa fantástica. Jesus disse que o seu reino não é daqui. Estamos aqui de passagem. No mesmo livro de... Nós podemos ir agora para o livro de Hebreus. A Bíblia vai dizer isso para nós. Hebreus capítulo 11. Mas antes de abrirmos em Hebreus capítulo 11, Jesus disse para Deus em uma oração, para que guardasse os seus discípulos, e Ele explicou, porque eles não são deste mundo. Assim como eu do mundo não sou. Jesus disse para os discípulos, como Ele disse para Pilatos. Então, de fato, nós fomos criados por Jesus Cristo. Fomos criados para Ele. E no livro de Atos, não precisa você abrir a sua Bíblia, mas no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 17, verso 28, Paulo falando para os gregos, falando do Deus desconhecido, ele disse assim, olha, olhou para um templo que os gregos haviam criado ali, um altar
de adoração, e Paulo disse assim, ó, este é o Deus verdadeiro, e é neste Deus que nós vivemos e nos movemos. Amém? De fato, Jesus nos criou para a sua glória, nos criou para Ele. Por isso nós não nos contentamos com este mundo. Por isso este mundo não pode preencher este vazio que existe dentro de cada ser humano. Alguns, às vezes, querem preencher esta satisfação com dinheiro. Outros vão em busca de fama, outros de prazeres temporários, como o sexo, como a bebida e outras drogas, que só nos fazem mal. Mas nada disso vai preencher o coração do homem, porque todas essas coisas são passageiras, todas elas. Por isso que Paulo, no livro de Hebreus, explicou que nós não somos daqui. Hebreus capítulo 11, verso 13. Paulo vai dizer para nós que nós estamos aqui apenas de passagem. Hebreus 11, a partir do 13, falando dos homens e mulheres do passado, Paulo disse assim, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, disse ele, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que coisa fantástica. E depois ele diz assim, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Os homens e mulheres do passado disseram, somos estrangeiros aqui, estamos aqui de passagem. E no verso 15 diz, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Estes homens, entre eles está Moisés, entre eles Abraão, e ele fala que estes homens, apesar de lembrar, ou seja, de saber de onde eles tinham saído, por exemplo, Abraão tinha deixado a terra de Ur dos Caldeus, mas Abraão não queria voltar para lá, porque Abraão olhava para além deste mundo. Abraão sabia que as coisas deste mundo não eram o suficiente. Abraão sabia que as coisas deste mundo não podiam preencher o vazio da sua alma. Moisés também pensava no Egito, mas não queria voltar para o Egito, porque olhava para um outro mundo. Moisés também não estava nem aí para o trono do Egito, porque ele ambicionava um outro trono, uma outra vida. E no verso 16, ele conclui, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se vergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Não somos daqui, não fomos criados para este mundo, fomos criados para Deus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos neste mundo. E esta passagem aqui, ela é muito rápida. O tempo aqui passa como a neblina. E eu quero levar você para o livro de Salmos. Salmos, capítulo 90. A Bíblia diz assim, ó, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, disse agora o salmista. Somos peregrinos aqui. Amigo, não importa como você esteja vivendo esta noite, não importa o quanto você pense que esteja feliz neste mundo, não importa o quanto você pense que esteja satisfazendo os seus desejos, porque nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. O sinônimo de peregrino significa andarilhos, alguém que está passando um breve tempo, mas que está em busca de um outro destino, estão indo para um outro lugar. A nossa pátria não é neste mundo. O salmista disse que são apenas 70, 80, e o que passa disso é canseira e fadiga. Steve Jobs, o criador da Apple, estava com um câncer, estava no leito do hospital, quando alguém muito próximo aproximou-se dele, tentando consolá-lo naquele dia, disse para ele as seguintes palavras: veja, você
contribuiu grandemente para a humanidade, criou um dos telefones mais sofisticados do planeta. E não se sabe até que ponto isso vai ser relevante para a humanidade. Mas este Steve Jobs disse o seguinte: mas o que me adianta se o que me aguarda é a morte? O que me adianta? Amigos, a vida aqui passa muito rápido. No mesmo capítulo 90, verso 12 de Salmos, o salmista disse o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Contar os dias. Nascemos e a partir do momento que nós nascemos neste mundo, já começamos a morrer. Um dia neste mundo é menos um dia na nossa existência. Uma semana neste mundo é menos uma semana na nossa existência. Um ano é menos um ano na nossa existência. Vivemos para morrer e morremos para viver. É um paradoxo, parece contraditório, mas esta é a verdade. Não somos daqui. Estamos aqui de passagem. A vida aqui, ela passa muito rápido. E uma outra péssima notícia. Calma, eu vou lhe dar boas notícias até o final desta mensagem. Não fique triste. Uma outra notícia é que este mundo, ele pertence a Satanás. Você sabia disso? No livro de 1 João, capítulo 5, verso 19, vou deixar marcadinho aqui e vou lá com você. 1 João, capítulo 5, verso 19. O próprio João escreveu: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro. Seja os partidos políticos, a maioria deles são do maligno. Na maioria das vezes, as instituições são dirigidas, são conduzidas pelo maligno. Os líderes das nações, sejam as fracas ou as poderosas nações, pertencem ao maligno. Um dia, quando Jesus estava sendo tentado no deserto pelo maligno, pelo próprio inimigo, ele conduziu Jesus até a sua presença. Deus permitiu que assim fosse, para que Jesus fosse submetido àquele teste, passasse naquele teste. Satanás levou Jesus para o topo de um monte e mostrou a ele todos os reinos do mundo. E depois, Satanás disse: se prostrado me adorardes, tudo lhe darei. Por um momento, Jesus contemplou todos os reinos do mundo na sua humanidade. Mas ele rebateu aquela tentação com as seguintes palavras: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Este mundo jaz do maligno. Satanás afirmou isso na presença de Deus. Satanás afirmou isso na presença de Jesus Cristo. Ele desafiou Jesus naquele dia. Ele ofereceu este mundo para Jesus, mas Jesus rejeitou este mundo. E hoje ele fala conosco também para que nós rejeitemos este mundo. Uma vez que este mundo pertence ao inimigo, aí também está explicado porque nós encontramos tanta oposição neste mundo. Aí está explicado também porque nós sofremos tanto neste mundo. Sabe por quê? Porque este mundo nos odeia. E você pode ir comigo agora para João, capítulo 15. No Evangelho de João, nós podemos encontrar juntos. João, capítulo 15. A partir aí do verso 18, Jesus disse isso. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. Olha que coisa fantástica. Fomos criados por Deus e para Ele. Não somos daqui.
estamos aqui de passagem, o nosso tempo é muito curto, este mundo aqui pertence ao maligno, o maligno nos odeia, este mundo que pertence a ele nos odeia, mas a boa notícia é, as boas novas são que Jesus Cristo nos escolheu nesta noite. Você que está me ouvindo, Jesus Cristo escolheu você para ouvir esta mensagem nesta noite. Jesus Cristo escolheu você para um outro mundo. Amém? Cabe você aceitar ser conduzido por Ele. O mundo nos odeia. Neste mundo nós enfrentamos muitas dificuldades. Neste mundo nós somos atacados constantemente. Jesus disse isso no mesmo livro de João, capítulo 16. João, capítulo 16, no verso 33, Jesus disse assim, ó: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. No mundo nós temos tribulações, no mundo nós choramos, no mundo nós angustiamos. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu o mundo, e Ele adquiriu este poder sobre todo nome, sobre todo o reino, sobre todo rei, sobre qualquer outro nome, o nome de Jesus está acima. E Ele, porque Ele venceu, nós também podemos vencer. Jesus venceu. E nós também podemos vencer o maligno, diz a Bíblia. No livro de 1 João, agora capítulo 5. Você pode ir comigo. 1 João, capítulo 5. No verso 4. Jesus disse assim, ó. 1 João 5. Ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você foi escolhido por Jesus. Jesus venceu o mundo. E se nós fomos escolhidos por Ele, nós também podemos vencer o mundo. Ser escolhido por Jesus Cristo é aceitar o seu sacrifício na cruz, é entregar nossas vidas a Ele. E Ele diz, porque fomos nascidos de Deus, nós podemos vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a Bíblia. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Que fé é esta, então, que vence o mundo? Que João declara aqui? Que fé é esta? É a fé em Cristo Jesus. João 17, verso 3, a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A fé vem pelo ouvir, pelo conhecer o plano da redenção. Um dia, Deus fez um plano de criar este mundo. Deus fez um plano de criar a raça humana. E este plano foi executado. Com as suas próprias mãos Ele fez o primeiro homem. Depois de uma das suas costelas Ele fez a mulher. Paulo diz que de uma só vez Ele fez toda a raça humana. Diz a Bíblia. Que coisa fantástica. E o conhecimento disso é que nos enche de esperança. E a Bíblia diz que depois que o homem caiu em pecado, Jesus Cristo veio a este mundo. Viveu como nós, venceu o maligno, morreu numa cruz, foi colocado no túmulo, mas ressuscitou e subiu aos céus e virá pela segunda vez, amém? E o conhecer isso é que nos leva a ter fé nele. O sinônimo de fé, a palavra que mais clareia para nós o que significa ter fé, é confiar nele, no seu sacrifício, na sua promessa. Amados, podemos vencer o inimigo. Na verdade, ele já foi derrotado na cruz. O mesmo poder com o qual Jesus o venceu está à nossa disposição. Alguém disse que o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura está à nossa disposição. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, disse o apóstolo Paulo. Mas as boas novas continuam sendo ditas. Não somos daqui. O mundo nos odeia, mas um dia nós podemos derrotá-lo.
Não somente o mundo, mas também Satanás. E o que é melhor, um dia nós iremos sair daqui. O tema desta mensagem é: meu mundo não é aqui. Eu gostaria que este fosse o seu tema. Eu gostaria que você considerasse o título dessa mensagem como sendo as suas palavras. Meu mundo não é aqui. Aqui não é a nossa pátria. Abraão reconheceu isso, Moisés reconheceu isso. E um dia nós vamos sair daqui. Amém? No livro de Filipenses, a Bíblia fala isso. Filipenses capítulo 3. Esta passagem ela é fantástica. Filipenses 3, a partir do verso 20, Paulo escreveu assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria não está aqui. Um dia nós vamos sair daqui. Há alguns dias, eu poderia dizer, hoje, acho, se não me engano, está completando uma semana, 8 dias, eu recebi o que para muitos, e para mim até um certo tempo, era uma péssima notícia. Uma notícia dolorosa. Na manhãzinha, eu recebi, na manhã de sexta-feira, da semana passada, eu recebi a notícia de que minha mãe tinha falecido. E olha que eu fui criado sem pai. A minha mãe, ela foi pai e mãe para mim e para mais 8 filhos. Quando meu pai morreu, apenas uma irmã estava casada e uma outra casou recentemente. E nós ficamos ali à mercê deste mundo e sob os cuidados dessa mãe, Nelcina Maria Teixeira. Uma mulher de Deus, a mulher que me ensinou a fazer a primeira oração. Ela me ensinou o Pai Nosso. Uma mulher católica, muito religiosa. Recebi a notícia de que minha mãezinha tinha falecido. E naquele dia, naquele momento, a partir daquela manhã, começava uma busca por passagens. Um irmão sugeriu: encha o tanque do carro e venha dirigindo, você vai conseguir chegar a tempo. E eu pensei, não vou conseguir chegar a tempo. Comecei a busca nas passagens aéreas, até que conseguimos uma passagem. Queríamos para as 3 da tarde, para as 15 horas, mas não foi possível. Até que conseguimos uma passagem para as 19h15 da noite. Minha esposa conseguiu. E então começou uma correria, porque minha mãe havia falecido na madrugada de sexta-feira. E então ela ficou sexta-feira durante todo o dia. À noite que entrou o sábado ali aguardando. E o dia, a parte clara do dia de sábado. E então a minha corrida para chegar a tempo do sepultamento da minha mãe começou mais ou menos aí umas 5 da tarde, às 17 horas. A minha esposa me levou de carro até Campinas. Peguei um avião em Campinas, um voo para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu peguei um outro voo para Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, eu peguei um outro voo para Marabá, Pará. Chegando em Marabá, uma caminhonete estava me aguardando, com um motorista preparado para correr muito naquele dia. Entrei naquela caminhonete, fizemos um percurso de 170 quilômetros, de 180, 190. Eu pedindo para ele diminuir a velocidade, mas também ao mesmo tempo querendo chegar a tempo. Muitas ligações, muitas mensagens perguntando onde você está. Já estamos no cemitério. Naquele momento, eu cheguei no cemitério por volta das 16h30. Às 17 horas, deveríamos encerrar a mensagem para realizar o sepultamento da minha mãe. E, claro, naquele momento todos estavam se perguntando: o que é que ele vai falar? O que é que ele vai dizer? E então eu comecei dizendo para eles que para muitos poderia ser uma perda, mas para mim, que hoje já consigo pensar com a mente de Deus, era ganho. Porque a minha mãe, aos 68 anos, ela tinha entregado a sua vida a Jesus. A minha mãe tinha decidido que o mundo dela não era aqui, não é aqui.
que a pátria dela não é aqui. A minha mãe entendeu que este mundo ele é transitório, que as coisas deste mundo não podem nos satisfazer. E a minha mãe priorizou as coisas de Deus, e eu sabia disso. Eu tinha essa e tenho essa consciência, que a minha mãe havia abandonado muitas coisas para um dia viver neste outro mundo. E eu citei Salmos 116, verso 15, onde Deus se alegra com a morte dos seus santos. E minha irmã mais chorosa, a Marzinha, que foi me receber ali, percebi que logo as suas lágrimas foram sendo enxugadas, e todos que estavam ali ao redor e ao derredor foram confortados com aquelas palavras. Mas para que a nossa partida daqui seja como a partida da minha mãe, nós temos que priorizar o céu. Nós temos que priorizar este mundo. Quando eu havia saído de Piracicaba, eu havia andado uns 15 quilômetros, eu me lembrei de minhas 3 camisas, que a minha esposa tinha lavado e colocado no varal, e ela disse, vai dar tempo de enxugar, mas a minha esposa esqueceu. E ela disse assim, olha, depois de rodar os 15 quilômetros, eu disse, e as camisas? E ela disse, você não pegou? Eu disse, não, eu não peguei. E ela então sugeriu, vamos voltar. Eu virei para ela e disse, esquece. Porque seria 15 para voltar e depois 15 para chegar no mesmo ponto da viagem que eu estava, entrar no apartamento, e seria exatamente a meia hora que Deus me deu com os meus parentes ali, a meia hora que Deus me deu para ver a minha mãe pela última vez. Jesus disse para os seus discípulos, se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus disse, aquele que estiver no eirado, não desça. Aquele que estiver no campo, não volte para casa para buscar nada, mas fujam. Jesus disse, assim como foi nos dias de Ló, será também nos dias da vinda do Filho do Homem, se referindo à sua segunda vinda a este mundo. Ele estava falando da mulher de Ló, que olhou para trás, quando deveria olhar para frente. Ele estava falando da mulher de Ló, que olhou para este mundo, olhou para a sua mansão, olhou para a riqueza que seu esposo havia construído ali em Sodoma. E você conhece a história, ela virou uma estátua de sal. Quando a minha esposa mencionou voltarmos, eu disse, esquece. Amigo, para você que está me assistindo nesta noite, para você que talvez esteja pegado com estas coisas, para você que já deu um passo rumo a este novo mundo, rumo a este novo céu, e quem sabe às vezes está olhando para trás, esquece. Se é algo que possa te atrapalhar nesta caminhada, esqueça. Fixe o seu pensamento além deste mundo. Queridos, eu pude falar estas palavras para os meus parentes e amigos, e terminei com as seguintes palavras. Eu disse, olha, nós não somos daqui. Mencionei ali o sepultamento de uma outra pessoa que eu havia feito há alguns anos, onde alguns estavam colocando ali uma massa de cimento, querendo fechar direitinho, e alguém me perguntou, pastor, o que o senhor acha? Deve fechar direitinho, mas e na manhã da ressurreição? Alguém ali até conhecia, mas estava esquecendo do poder de Deus, me fez essa pergunta, e eu respondi da seguinte maneira, amigo, pode entupir e sair de cimento, pode colocar concreto, pode colocar ferragem, porque um dia nós vamos sair deste mundo, um dia nós vamos sair daqui, de um jeito ou de outro nós vamos sair deste mundo. Não há nada que tenha poder para segurar um filho de Deus da sepultura. E então, meus amados, eu terminei lendo essas palavras, que estão no livro de 1 Tessalonicenses. Essas palavras são clássicas. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não dá para falar de sair deste mundo. Não dá para confortar as pessoas sem ler, sem citar essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. A Bíblia diz assim: irmãos, foi Paulo falando, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Eu estava tranquilo. Eu chorei na segunda noite,
mas não de desespero, mas por lembrar dos momentos felizes que eu passei ao lado da minha mãe. Sozinho eu chorei, mas não foi aquele choro desesperador, porque eu estava e estou confortado, estou firmado nessas palavras. E ele continua dizendo no verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, diz a Bíblia. Verso 15: e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E quando penso na minha mãezinha colocada ali naquela urna, e eu fui o último a sair do local, e pude ver as últimas pás de terra que foram jogadas por cima do seu caixão, nenhuma outra palavra, nenhum outro pensamento, nenhum outro texto da Bíblia vinha à minha mente, mas esta passagem: e pela palavra do Senhor ainda vos declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, diz a Bíblia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, disse Jesus, para o encontro, disse Paulo, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E no verso 18 diz: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Consolem uns aos outros com estas palavras. Foi com esta esperança que eu coloquei a minha mãe ali ao lado do meu irmão, que eu também tive que sepultá-lo. Ali, do ladinho. A minha mãe, ela sonhou que Deus tinha dito para ela que ela iria morrer. Eu não falei isso lá, porque eu me esqueci desse detalhe. A minha mãe teve todo o conforto do Espírito Santo. Ela foi colocada ali. E essas palavras é que nos confortam nesta noite. De que um dia a minha mãe, o meu irmão Bruno, irão sair daquele lugar. Mas eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo. Não só a minha mãe, não só o Bruno, mas todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus. Um dia nós vamos sair deste mundo, seja por meio da ressurreição, ou seja por meio da transladação, disse o apóstolo Paulo. Mas para isso nós temos que querer. Para isso nós temos que priorizar as coisas de Deus. Você e eu fomos criados por Ele, por Jesus Cristo. Fomos criados para Ele. Mas depois de tudo que aconteceu, depois que o pecado entrou neste mundo, cabe a nós escolhermos entre este mundo que nós estamos vivendo, com o qual muitos já se identificaram, e o mundo eterno, um novo céu e uma nova terra. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Daniel disse: mas nos dias destes reinos, da Europa dividida, nos dias dos Estados Unidos, nos dias dos reinos deste mundo, quando eles estivessem querendo fundar um governo mundial, um novo mundo, um novo céu e uma nova terra aqui, a Bíblia diz que Deus restabeleceria um mundo novo, um novo reino. E eu quero ir para este mundo. Quer você também nesta noite manifestar o mesmo desejo? Quer você nesta noite fechar com Jesus Cristo? Dizer: eu também quero sair deste mundo, porque sei que a vida aqui é passageira, porque sei que o nosso tempo aqui, ele é muito curto, porque sei que depois dos 80 é só fadiga e só canseira, porque sei que existe um Deus de braços abertos me aguardando, porque sei que em breve Jesus virá nas nuvens do céu,
porque sei que um dia, ao soar da última trombeta, a voz do arcanjo, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque sei que os vivos em Cristo serão transformados. Porque sei que nós iremos então encontrar Jesus nos ares. Quer você nesta noite dizer: Jesus, eu quero este outro mundo, porque este não me satisfaz. Eu quero sair deste mundo o mais breve possível. Jesus, eu quero a Ti, porque eu fui criado por Ti, eu fui criado para Ti, e eu não posso continuar vivendo sem Ti. Eu quero Jesus nesta noite, eu quero sair deste mundo, e o único meio, a senha é Jesus. 1 João 5, 11 e 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Um dia eu vou reencontrar a minha mãe, um dia eu vou reencontrar o Bruno, um dia eu vou reencontrar os meus amigos, um dia eu vou reencontrar os meus irmãos. Amigo, quer você nesta noite pensar a mesma coisa? Quer você nesta noite buscar a mesma coisa? Quer você nesta noite alimentar esta esperança? Se sim, feche os seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque entendemos, mais uma vez, que nós não somos deste mundo. Estamos aqui, mas por um pouco tempo. Somos peregrinos aqui. A nossa pátria não é aqui. Por isso, temos dificuldades de vivermos aqui. Por isso, o mundo nos odeia. Obrigado por nos fazer saber que o mundo jaz do maligno. Mas obrigado também por nos fazer saber que o Senhor nos escolheu para Ti. O Senhor nos criou para Ti. E depois do pecado, ainda assim, o Senhor veio a este mundo e morreu por nós e nos escolheu para vivermos a eternidade. Obrigado por saber que a nossa pátria está no céu, de onde um dia o Senhor virá para transformar este corpo de humilhação em um corpo semelhante ao seu. Obrigado, Senhor, por nos fazer saber nesta noite de que vamos sair daqui, seja por meio da ressurreição ou por meio da transladação. Pai, obrigado por esta convicção, obrigado por esta esperança. Obrigado porque com essas palavras, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus familiares foram confortados naquela tarde de sábado da semana passada. E com essas palavras, queremos também ter o conforto do Espírito Santo e a esperança de um dia irmos para um mundo melhor, onde habita a justiça, onde toda lágrima será enxugada. Queremos um novo reino com Jesus Cristo. Queremos Jesus, porque fomos criados por Ele e para Ele. Este é o nosso propósito. Te pedimos isto e agradecemos. Em nome deste mesmo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amigos, uma boa noite e até quarta-feira neste mesmo horário, às 19h30 neste mesmo lugar. Que Deus te abençoe e até lá.